Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos em mais um podcast aqui do mercado imobiliário, o Inside Mobcast, e dessa vez um grande convidado, um parceiro e agora amigo, Bruno Lessa, que é um dos maiores especialistas em marketing imobiliário. Bruno, queria agradecer, você que vem de longe aqui do lado, né? Mas é grande satisfação receber você aqui. Eu sei que você é um dos caras, um dos pioneiros aí no marketing imobiliário. Meu, muito obrigado e gratidão aí por contribuir com o seu tempo. Eu que agradeço, prazer estar aqui compartilhando um pouquinho aí de conhecimento, conteúdo e usufruindo também dessa conversa com vocês. Sim. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre o tema desse livro que eu recebi, muito obrigado. Marketing imobiliário de alto impacto e baixo custo. Bom, eu quero ver essa receita porque você sabe que o mercado imobiliário sempre precisa inovar e trazer novas alternativas, principalmente nesse momento de crise ou pelo menos percepção de crise. Claro, com certeza, é importante. Como que seria esse alto impacto e baixo custo? Marketing imobiliário de alto impacto e baixo custo é uma filosofia de trabalho que a gente executa há muito tempo. Só para poder contextualizar, ficar um pouco mais fácil de entender, de onde que veio a ideia de escrever esse livro? A gente percebeu que, ao longo de 10 anos trabalhando nessa área imobiliária, trabalhando com construtores, incorporadores, corretores de imóveis, as pessoas tinham uma visão muito limitada do que de fato era o marketing. Muita gente sempre achou que era só divulgação, só se referia a você anunciar, a você fazer a divulgação de seus imóveis, e sempre em mídias, plataformas, formatos que eram muito caros. Então, o pequeno empresário, o pequeno profissional, ele sempre achou que ele estava em desvantagem para poder concorrer com um grande player. E de tanto ir nessas reuniões e conscientizando essas pessoas que o marketing é um conjunto de processos muito mais amplo, que ele faz parte do dia a dia de qualquer organização e que ele está acessível para todo mundo, a gente foi reunindo experiências e acabou compartilhando elas nesse livro. Você falou ao longo de? Ao longo de 10 anos, mais ou menos. 10 anos você está no mercado imobiliário. Você entrou... Eu tô há 9, né? Entramos quase junto ali. O mercado já estava meio que em baixa, né? Já baixando. Na verdade, um pouco mais de 10 anos, né? A minha empresa, ela completou 10 anos agora em 2018, mas eu já tô nessa área imobiliária, trabalhando como funcionário, como empregado de algumas outras empresas há um pouquinho mais de tempo. Já tá perto de 15 anos. Ah, então você tá mais tempo. Aí já é um grande veterano nessa nossa indústria. Pô, bacana. Eu anotei aqui, até recebi seu livro, tava dando uma folhada, vou ler com muito carinho. Queria começar falando do planejamento. Legal. As pessoas falham muito no planejamento, né? Sai fazendo sem norte, sem direção. É aquela teoria, né? Acorda, levanta, pega o carro, liga e sai dirigindo sem destino, sem direção. Verdade. E se você não sabe para onde você está indo, você pode estar pegando uma estrada errada, um caminho mais longo. Isso tudo pode te prejudicar muito no seu resultado, de uma forma geral. A gente sempre fala muito de planejamento, a gente começa falando de planejamento, por quê? Porque o marketing, ao contrário do que as pessoas imaginam, como a gente comentou na introdução, ele é um conjunto de processos que envolve a organização como um todo. Então, se a gente for pegar a velha teoriazinha dos 4Ps, aí, o mix de marketing, só para poder exemplificar, a gente está falando que o marketing, basicamente, ele é composto de produto, preço, ponto de venda e promoção ou comunicação. 7 Ps do marketing. Exatamente. E se você for analisar a empresa como um todo, a empresa precisa ter um planejamento mercadológico porque ela tem um objetivo para poder atingir. No caso, vender ou alugar um imóvel. Quando você começa a deixar claro quais são os seus objetivos, você consegue traçar uma estrada melhor para poder atingi-los. E aí, para isso, você precisa saber quais são os recursos que você tem, quais são as ferramentas que você tem, o que você tem disponível para atingir aquele objetivo dentro do menor prazo possível. Então, mas parece, até trazendo dentro desse contexto, isso é objetivo claro, né? Mas ele se perde, né? O planejamento, ou o cara, ele acha que é aquele project de 1000 linhas, né? Ele pode ser um papel escrito, um papel de pão, mas bem orientado, né? Verdade. Passo a passo. Não importa a ferramenta, o que importa é entender os processos, as etapas, Exatamente. Né? O começo, meio e o fim, né? Exatamente. Eu costumo dizer que toda campanha, por exemplo, imobiliária, ela tem um tripé básico que é planejamento, processo e controle. Você tendo um bom planejamento, você tendo meios de se controlar para saber se você está indo ou não para aquele local que você quer, para aquele resultado que você espera.
e processos bem definidos para poder chegar até lá. Não é trabalhar para ver se vai dar certo. É como diz meu pai, é trabalhar até dar certo com essas ferramentas que você tem. Show de bola. Eu quero fazer esse complemento que na minha palestra eu falo quantos nãos cabe no sim, né? O nosso mercado desiste fácil, né? Então ele entende que pode ser o corretor de imóveis como uma profissão, e no auge do momento econômico do mercado imobiliário tinha dentista, advogados, arquitetos tirando Cresce e tendo a segunda profissão como a primeira, né? Verdade. E depois foi saindo, né? O próprio mercado filtrou, né? Mas agora as pessoas desistem muito fácil, né? Do processo, acha que é na primeira tentativa. Pô, inclusive no meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que eu lanço daqui a pouco, né? Não sei que momento que você está ouvindo esse podcast, mas eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupo, o vendedor Pitbull. E neste livro eu falo, não existe bala de prata, aquela fórmula mágica, receita fácil, né? Eu estava falando até com um grande amigo em comum, Felipe Adalto, aqui numa entrevista, que o cara, ele entra e ele vê, por exemplo, tô negociando uma área de 5 milhões, ele já, vou ficar rico da noite pro dia. Não é bem assim, né? Então, o sucesso é construção. No mercado imobiliário não é diferente, né? O empreendimento, você trabalha muito com empreendimentos, né? Ele precisa de uma construção, um planejamento bem estratégico, e o que você fala aqui do PPC, aqui, que eu já criei esse acróstico aqui, no planejamento, processo e controle, faz todo sentido. Planeja, monitora, né? Que é o controle, e tem um método, um processo, né? Exatamente, sempre sabendo onde você quer chegar. E no mercado imobiliário a gente percebe que muitas pessoas ignoram muitas etapas, né? Principalmente o profissional de vendas, como ele é um profissional comissionado, que ele é remunerado pelo resultado da transação concluída, a gente acaba caindo muitas vezes no vício no dia a dia de só focar a parte final, de se comunicar com o cliente no momento da venda e enfatizar só as características do imóvel. Quando a gente entende que uma venda que ela é feita hoje, na verdade, essa venda começou há 18, 20, 36 meses lá atrás, quando essa pessoa começou a pesquisar, começou a ir atrás desse imóvel. Se você consegue compreender esse processo como um todo, essa jornada do cliente como um todo, fica muito mais fácil para você estar presente em todas as etapas e acabar concluindo esse negócio no final. Segue esse cara, me segue nas redes sociais, eu estou como Edgar Ueda Oficial em todas as redes. Ô Bruno, você tá como? Bruno Lessa? Eu tô no Instagram como brunolessa.mkt e nas demais redes como Bruno Lessa, só colocar o nome também que Ou chega. O portal VGV de algum jeito vai chegar em você. Vai chegar. Bacana. Depois do planejamento, Bruno, vem aqui, eu não sei se eu tô falando na ordem, você até me corrige, mas vamos lá. Aspecto de comunicação imobiliária. É aquela particularidade, né? O que seria? Qual que seria a tradução dessa etapa? Bom, é uma construção que tem uma sequência lógica. Uma vez que você sabe quais são os seus objetivos, ou seja, aonde você quer chegar, e aí objetivos a gente está falando de uma coisa mais qualitativa. Você vai lá e quantifica isso, coloca uma meta. Objetivo, quero vender. Qual que é a minha meta? Quero vender 25 unidades até o final do mês. E aí você faz realmente o planejamento para poder chegar nesse objetivo. Uma vez com isso pronto, e aí você começa a cuidar da comunicação, do conteúdo daquilo que você vai utilizar para poder se aproximar do seu potencial cliente. E quando a gente fala de comunicação imobiliária, ela tem alguns aspectos que são bem peculiares. Ao contrário de outros produtos, de outros bens de consumo, o imóvel ele tem algumas particularidades que precisam ser informadas, tanto pela necessidade de informação do cliente, metragem, dormitórios, fase que o imóvel está, a questão da localização, que ela é bem específica, que é o primeiro driver de busca da pessoa, né, quando ela vai atrás de um imóvel. E você cuida de todos esses aspectos físicos e você também cuida de outros aspectos que são legais. Ou seja, o produto imobiliário ele precisa atender a uma legislação específica, a algumas normas e regulamentações específicas. Então, tudo isso é muito importante para o profissional considerar na hora de fazer essa comunicação imobiliária. Vamos falar um pouquinho dessa amplitude do marketing, porque aí tem os seus desdobros, né? Aí o marketing direto, marketing de relacionamento, marketing de incentivo, marketing digital. Dá um overview nessa ideia do que é o marketing. Claro, o marketing imobiliário é esse assunto que nós estamos falando. Eu acho que um dos exemplos mais completos que a gente pode citar, Edgar, é você pegar, por exemplo, um empreendimento em lançamento, né?
como é que funcionava no passado, né? No passado você via muitas... No passado não, né? Infelizmente no presente a gente ainda tem muito disso. Muitas incorporadoras que às vezes vai lançar um projeto e você tem um departamento de novos negócios que vai lá, compra um terreno, leva isso para dentro de casa. Aí você tem um outro departamento de projetos que vai lá e vê a característica do terreno, cria uma planta específica para aquilo. E aí depois aquilo vai para a diretoria, que faz um estudo de viabilidade para poder ver custo de construção, margem de lucro, para poder saber por quanto que aquele produto vai sair. E depois eles pegam esse produto que foi desenvolvido várias partes separadas, um pequeno Frankenstein, e joga isso num departamento de vendas, uma caixinha pronta e fala, vende esse produto. E chega para um departamento dito de marketing e fala, cria uma campanha para poder vender esse produto. E às vezes a gente não vê esse produto performando bem no mercado, por quê? Porque o preço está inadequado para a região, o produto não foi desenvolvido de uma forma correta. E aí começa aquela briga. Esse corretor não sabe vender o meu produto, essa agência não sabe trabalhar o meu produto. Sempre sobra para o marketing e vendas, né? Sempre sobra na ponta. Ao passo que se você tivesse uma construção conjunta, uma visão de marketing um pouco mais holística, mais completa, e esse produto fosse desenvolvido de uma forma conjunta, as pessoas entendendo que tudo é marketing, o desempenho poderia ter sido outro. Eu costumo dizer que marketing imobiliário não se faz de dentro do escritório. Você tem que pisar na terra, tem que sujar o pé de barro na obra, você tem que falar com o cliente. Não dá para ser marqueteiro de escritório. Você precisa estar em campo, precisa entender. As pesquisas, elas são importantes. Você trabalha com informação, você sabe bem o quanto que isso é valioso. E muitas vezes a gente vê pessoas ignorando isso e depois tentam justificar um mau resultado lá na frente pelo trabalho de um profissional de marketing ou vendas, enquanto que, na verdade, a responsabilidade ela é muito maior, ela é conjunta. Não, mas tem vários erros, né? Eu entrevistei aqui, já conhecia desse termo, mas eu fiz questão de trazer o maior especialista no Brasil em charrete meeting, que é justamente essa técnica de colocar no mesmo ambiente, como nós estamos aqui, vários players, né? Desde o cara que escolhe o terreno, o cara que vai aprovar o projeto, o cara financeiro, marketing, mercadológico, todos os players ali, para aí sim construir, né? Como que vai ser o projeto, a tipologia, se tá no lugar certo, se não tá. Mas enfim, ainda o termo é muito pouco utilizado, não importa se você vai utilizar esse método ou outro, mas é muito mais eficiente se for dessa forma. E você citou pesquisa, o que eu vejo também, Bruno, é as pessoas, por exemplo, você pega, não faz a pesquisa para escolher o terreno, já é errado, né? Na minha opinião e visão de negócio, tem que fazer uma pesquisa para escolher o terreno. Será que a cidade é correta? O terreno é correto? A tipologia é correta? Enfim. Depois que escolheu, vai conceber. A pesquisa já apontou. Só que olha que interessante, é um erro muito comum. Eu peguei essa área em 2018. Aí eu vou aprovar o projeto, em média 2 anos, vamos levar por essa lógica, e vou lançar esse produto em 2020. Analisei a demanda presente, que era 2018, e a oferta presente. Tem gente que não analisa esses dois, mas vamos considerar que analisa. 2020, demanda é outra, oferta é outra. Então tem que analisar a demanda presente e demanda futura. Pesquisa de clima. Vamos pensar o seguinte, eu recebi recentemente uma área para ser avaliada ali, parece brincadeira que eu vou falar, mas é verdade. Cidade de Brumadinho. Você acha que tem clima para lançar empreendimento lá? Com certeza não. Não, mais e no entorno tem muito ali, não sei se você conhece aquela região de Minas, mas o entorno ali, ele tem muito imóveis de segunda moradia, porque era a vocação da região, né? Então, a região metropolitana de BH, no final de semana ia lá. Então nem a região não tem mais essa, pelo menos hoje, falando hoje. Então por isso que eu falo, pesquisa de clima. Então o importante da pesquisa é analisar, fazer a pesquisa, mas também analisar no tempo certo, fazer vários momentos dessa pesquisa. Uma curiosidade, você sabia... Faz sentido isso ou não? Faz total sentido. Ainda que haja demanda, nem sempre o clima favorece um lançamento. Sim. Várias variáveis. Ou a oferta mudou também, tem mais oferta do que demanda, né? Uma curiosidade, você citou Brumadinho, você sabia que eu trabalhei na Vale em Brumadinho? Sério, cara? Almocei muitas vezes naquele refeitório, poderia ter sido uma daquelas vítimas lá, mas graças a Deus ainda não. Não, você é um sorteado. Não era a minha hora. Que bom, cara, que bacana. Vamos tirar essas coisas que infelizmente, né, essa desgraça aí, enfim, essa tragédia. Então, todo esse cuidado, né,
E vamos falar também, eu até queria contextualizar isso da miopia dentro do mercado de marketing, né? Você já viu falar, acho que você já viu, pô, vamos fazer só um panfletinho que resolve. Ou, não, o digital é que manda, né? E enfim, toda a minha experiência, eu criei uma empresa também de lançamentos imobiliários, mas na área de inteligência, eu acredito no conjunto de estratégia e no conjunto de ações, né? E o que você está percebendo aí? De fato, tem algo que está performando mais do que o outro? O que não pode deixar de fazer? O que tem que ser feito? O que você está enxergando agora desse novo momento? Eu acho que, para começar, não existe receita de bolo. Acho que cada caso é um caso, cada produto é um produto, cada demanda de mercado é uma demanda de mercado. Precisa ser avaliado individualmente a cada novo projeto. A gente, pelo menos, sempre trabalha dessa forma, analisando com muito critério e muita atenção cada caso. Agora, com relação a mídias e a formatos, pode até parecer um pouco de atrevimento meu, inclusive eu participei do Digitalks no ano passado, o maior evento de digital do Brasil, da América Latina, e o tema da minha palestra foi Cuidado com a ditadura do marketing digital. Porque hoje a gente vê muita gente fazendo porque tem que fazer, porque é a mídia que mais atrai, que mais você tem engajamento, que mais você alcança as pessoas, e a gente esquece que não é a mídia, mas é a necessidade de comunicação. Se a gente for pegar um pouco de teoria de comunicação, você tem o emissor, o receptor, você tem o meio, você tem a mensagem, você tem os ruídos. Então, as mídias, elas servem para poder atender a esse propósito. As mídias digitais, elas podem e devem ser utilizadas com esse viés, mas nunca a gente depositando na mídia a expectativa de que ela vai trazer esse cliente esse retorno. O que traz o cliente esse retorno é a nossa comunicação, que é feita, inclusive, através da mídia. Mídia nada mais é do que um meio. Então você não tem uma mídia melhor ou pior do que a outra. Você tem a mídia mais adequada ou menos adequada para que a sua mensagem, a mensagem do emissor, ela chegue no receptor. Então, não acho que tem algo que você deva ou não deva deixar de fazer, mas analisar cada caso se ele atende ao seu propósito. Sim, cada perfil, cada cidade tem sua cultura, exatamente, né? A tipologia muda também, né? Tem um caso que eu costumo citar sempre, engraçado, por exemplo, que a gente já vendeu, obviamente, empreendimentos inteiros com o Facebook, muito bom. Agora, eu já tive um empreendimento inteiro onde a melhor mídia de vendas foi um palhaço, na cidade de Mococa, em São Paulo. O palhaço não é melhor ou pior do que um Facebook, etc. Atendia propósitos diferentes e gerou o resultado que eu esperava, porque ele se comunicava melhor com o tipo de perfil de cliente que eu precisava naquela época. E é muito teste, né? Tem que ir testando, monitorando o tempo todo, avaliando, né, as métricas. Um teste com critério, né? Não simplesmente claro, um não teste é aleatório, exatamente. Não é solto, né? Mas a escolha de uma mídia com um propósito específico baseado no potencial que ela pode te trazer, sempre monitorando esse resultado que ela está te trazendo. É porque todo o planejamento, ele parte de um pressuposto que pode dar certo. Exato. Não é que vai dar certo, né? Isso aí. Pode dar certo. Como que você está enxergando primeiro o profissional de hoje? O profissional de hoje, é óbvio que a gente sempre tem um espaço para melhora e a gente vê essa necessidade um pouco mais evidente à medida que as tecnologias avançam, né? E muitas pessoas chegam a colocar em xeque a importância do corretor de imóveis por conta de todas as ferramentas que você tem para poder ter conhecimento daquele imóvel, sobre a região, enfim. Supostamente o profissional ele acaba sendo um pouco menos utilizado do que foi em épocas anteriores. Supostamente. Por que eu digo supostamente? A gente fez uma pesquisa nesse último livro, A Jornada de Compra do Imóvel, onde a gente analisou pessoas que compraram imóvel no Brasil, compraram imóvel, assinaram contrato no Brasil inteiro nos últimos 5 anos. E, para nossa surpresa, a mídia mais eficaz, a maneira pelo qual as pessoas mais formaram a decisão de compra, ficaram conhecendo determinado produto e tomaram a decisão de compra, foi o corretor de imóveis. Sim. Isso passa de longe qualquer outra ferramenta, qualquer meio de comunicação. E aí a gente vê como que é importante a figura desse profissional. Só que, ao mesmo tempo, essa pesquisa mostrou para a gente que existe mais de 20 dúvidas não respondidas pela maioria das pessoas ao longo desse processo. Muito porque o corretor, às vezes, ele está pensando só no comercial, foco no fechamento da venda, e esquece de avaliar todas as necessidades do cliente antes de tomar essa decisão. Muitas vezes o corretor está com um cliente em atendimento, esse cliente some, o corretor
liga para ele para poder, poxa, você sumiu, vem aqui no final de semana, tô com uma promoção, a gente conseguiu um desconto. Às vezes o corretor está focando tanto na questão comercial, enquanto que a necessidade que o cliente tem é como que eu saco meu fundo de garantia. Será que vale a pena ou não vale a pena comprar o imóvel no meio dessa bagunça de reforma da Previdência? Então são dúvidas que o cliente vai tendo ao longo desse processo que muitas vezes não estão sendo respondidas. E a gente sempre estimula o resgate do fator humano, porque pessoas compram de pessoas. E para entender uma pessoa, nada melhor do que uma outra pessoa. Quanto mais o corretor puder investigar o cliente e se colocar do lado dele para ajudá-lo e não para vender para ele, melhor vai ser essa transação, mais rápido ela vai acontecer e mais sólida ela vai ser. E olha que interessante, você falou tudo que eu escrevi no livro aqui, praticamente no Kintsugi. Eu acredito, a minha versão, né, que uma pessoa, para que ela trilhe essa caminhada do sucesso, precisa, primeiro, mudar a mentalidade e expandir. Segundo, mudar comportamento e adquirir o comportamento das pessoas de sucesso. E terceiro, acumular competências. Você fala aqui também de uma coisa super bacana no livro. E olha, galera, aqui se você não leu, tem 3 livros maravilhosos, edição atualizada. O que você acrescentou aqui, Lessa? Acrescentei um pouquinho sobre as famosas automações de marketing, automação de atendimento e vendas que acabaram caindo no gosto aí do mercado imobiliário, mas que é importante a gente fazer ela sempre com critério e cuidado e não simplesmente focar na geração de lead desenfreado, né? Então vamos falar, você já falou de tecnologia, ferramentas, o que não pode faltar? Eu acho que a tecnologia, ela não pode faltar. Mas o que especificamente? Especificamente as tecnologias que fomentam a qualidade e a velocidade do seu atendimento. Tá. Quanto mais disponível você puder estar para o cliente, e a gente está falando de uma geração que é uma geração de nativos digitais, a gente está o tempo inteiro conectado, você nunca pode deixar de estar disponível para ele na hora dele, no momento dele, no momento que ele precisa. Tem que atender no WhatsApp, tem que responder rápido um direct. Responder rápido, interagir rápido e também se fazer presente de algumas outras formas, por exemplo, vídeos onde você explica como que funciona um processo de financiamento, que é uma dúvida recorrente. Que tem bastante. Materiais que você possa deixar à disposição dele para que na hora dele, no momento dele, ele consiga ter aquela dúvida respondida. Eu acho que mais importante do que focar na geração de lead é focar no atendimento que você faz dos leads que você captou. Esse para mim, é o fundamental, é o que não pode faltar. E a tecnologia está aí como uma amiga, como uma grande aliada. Sim. E não como uma concorrente, como infelizmente muitos profissionais acham. Show de bola, galera! Se você tá gostando desse assunto e quer aprofundar, deixa aqui seu feedback, compartilha esse conteúdo. Nós temos que formar uma corrente do bem. E se você quer saber mais sobre assunto de marketing, sobre o Bruno Lessa, é só acessar portal VGV e você vai encontrar em todas as redes sociais aí todo esse conteúdo. Bruno, o que você tá achando desse novo aquecimento do nosso mercado? Qual que é a sua expectativa e perspectiva agora? Estou vendo com muitos bons olhos, né? Eu acho que essa retomada ela é para valer. Muita gente está dizendo da retomada agora, pelo menos para nós, para os clientes que a gente atende, para os projetos que a gente está envolvido. O mercado já está bom, ele já está vindo bom já tem um tempo, essa é a grande verdade. E o que a gente percebe agora, ao contrário do passado, é que é uma demanda muito mais madura, né? A gente percebe que as pessoas que estão procurando, elas estão mais criteriosas, mais informadas, mais empoderadas, e tudo isso está favorecendo para que as incorporadoras, construtoras, imobiliárias, corretores também façam transações um pouco mais seguras. Eu tive um lançamento nesse final de semana, Minha Casa Minha Vida, cidade de Santo André, que é a região do Grande ABC, 70 milhões de VGV, um potencial de vendas gigantesco, muitos contatos, muitas propostas, muitas fichas, e o próprio incorporador, para minha surpresa, ele chegou para mim e falou, eu quero vender devagar. Por quê? Porque a gente quer fazer uma venda sólida, a gente quer fazer uma venda segura. Mas é perigoso esse... É perigoso, mas eu concordei com ele de uma certa forma, porque no passado, por exemplo, a gente teve muitas vendas rápidas e aumentou o número de vendas que caíram, de distratos, muito agora, embora você mas tenha... Mas a qualidade não está associada à velocidade, não. Mas para a equipe que ele tinha na mão, ele optou por poder fazer de uma forma mais lenta e mais segura. Eu falo porque nós já vendemos o empreendimento inteiro no auge da crise 6 horas e não voltou um lote. Isso é muito positivo. Então, assim, o que acontece? Porque, claro, aí é treinamento, é qualificação, é filtro, é auditoria.
Então vai validar os cadastros, vai validar a compra, então tem vários processos. Eu só falo isso porque é perigoso, porque o que acontece? Antigamente, você viveu essa época, eu também, o cara falava, vamos segurar uma semana que eu quero mudar a tabela. Ele queria ganhar valor e que tá tudo bem. Eu acho que qualquer estratégia desenhada tá tudo bem baseado à expectativa do dono, do empreendedor. Mas hoje tem que tomar muito cuidado, porque tem novos entrantes, tem o mercado mudando o tempo todo. Quem diria que ia comprar um apartamento que é do tamanho de uma sala? O mercado está mudando. Quem diria que a sua casa você ia pôr em aluguel, Airbnb? Quem diria que a gente não... As aquisições hoje estão mudando, né? Verdade. Então, assim, é mais esse ponto de reflexão, né? De alguns cuidados. Agora, claro, se ele está entendendo que não tem muita oferta futura, que ele vai conseguir vender isso na linha do tempo, de uma maneira tranquila, eu acho que é uma boa estratégia, sim, né? O resumo que eu faço, a leitura que eu faço é que hoje, de uma forma geral, a gente percebe que o mercado ele está mais responsável, tanto para lançamentos, quanto para construção, para vendas e compra, consequentemente, né, que o cliente que fomenta tudo isso. Então eu estou vendo de uma forma muito positiva. Claro. A única coisa que... Mas você já está recebendo mais proposta, mais gente querendo lançar? Sim. Já tem esse movimento? Sim, da minha parte, graças a Deus, a gente está com a nossa captação de agência até agosto já comprometida, volume de lançamento dos clientes atuais. Fazer uma parceria já tem que abrir mão. A gente está ampliando a equipe aqui para poder conseguir atender um pouco mais. E praças novas também é uma coisa muito positiva, né? A gente via muitos centros, grandes centros urbanos como os grandes lançadores. Hoje a gente percebe a força do Brasil regional de uma maneira muito mais presente também nesse dia a dia. Então, a gente está vendo o mercado com muito bons olhos. Uma demanda sadia e acredito que por um bom tempo aí deve se manter assim. Show de bola. Inclusive, você falou, meu primeiro lançamento, eu tive essa visão no final de 2013. Onde todo mundo enxergava osso, eu comecei a enxergar um filezinho, uma carninha ali que sobrava e fui para Tocantins. Fui para Araguaína, Tocantins, lancei meu primeiro empreendimento, era um remanescente, ninguém queria pegar remanescente, eu comecei a navegar nessa área, virei um dos maiores especialistas em remanescente do país, 54 empreendimentos, 4,2 bilhões em VGV, 816 milhões lançado. Detalhe, eu nunca lancei nada em São Paulo. Só fui pra fora. Agora eu quero ir pra São Paulo, né? São Paulo capital, mesmo interior, pra não falar, acho que eu lancei 2 empreendimentos no interior. Eu fui já exatamente com essa visão, né? Pô, deixa eu ir pra fora, deixa eu analisar o que tem lá fora, porque todo mundo tava olhando pra São Paulo, Grande São Paulo, o Sul e Sudeste, né? Enfim, cada um cria a sua estratégia, eu criei a minha, deu certo. Bruno, você falou muito de relacionamento, né? Até você falou marketing de relacionamento, até escrevi isso aqui. As pessoas sabem que confundem muito marketing de relacionamento com multinível, né? Eles identificaram que o multinível estava um pouco prostituído, né? Nada contra essa indústria, mas eles mudaram o nome, marketing de relacionamento. E quando a gente fala de marketing de relacionamento, hoje a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E eu já falei isso, eu até fiz esse adendo aqui, porque eu usava, olha, o marketing de relacionamento, cara, nossa, você tá no multinível agora? Então explica melhor aí como se relacionar para que você consiga também criar fidelidade, gerar indicadores, né? Que o cara compra e sai indicando. Como que é esse processo no marketing, que eu conheço como o marketing de relacionamento, o marketing de incentivo, e as grandes incorporadoras e construtoras usam isso para motivar o corretor também, o endomarketing, né? A gente entende que o marketing de relacionamento, o relacionamento da maneira como a gente coloca, né, é marketing de relacionamento no setor imobiliário. É bem específico o título do livro e o tema, justamente para não gerar essa distinção. É que ele se baseia justamente no atendimento das necessidades desse cliente, ao mesmo tempo em que você consegue obter aquele valor, a transação comercial, no final das contas. Então, não tem problema você atender um cliente, ajudá-lo durante essa jornada de compra, entender suas demandas, desde que você que ele se comprometa com você se comprometa com ele, para que essa transação comercial ela seja feita no futuro. A gente não enxerga um problema em deixar essa relação clara. Olha, eu estou te fazendo um atendimento hoje,
Eu entendo que pode ser que você demore 30 meses, 36 meses para poder comprar esse apartamento. Vou te ajudar ao longo de todo esse processo e o que eu espero é que no final você faça essa compra comigo, porque eu sou um agente imobiliário autônomo, dependo dessa venda, o que não quer dizer uma obrigação também, mas você já tenta fazer essa fidelização. E o marketing de relacionamento se baseia justamente nisso. Não simplesmente você forçar a venda para uma pessoa que não está no momento de compra. Ela pode ter o dinheiro do mundo, todo o dinheiro do mundo, a renda que for, mas ela não vai comprar porque ela não está no ponto de comprar. Ela precisa evoluir nessa jornada de compra. E nessa evolução, você é a pessoa que vai guiá-la, atendendo ela, ajudando ela a passar em cada uma dessas etapas. Essa é a essência do marketing de relacionamento no setor imobiliário. Mas falta clareza, né? Essa comunicação que você citou quase nunca acontece, né? Infelizmente ela não acontece. É o que a gente estimula cada vez mais que ela aconteça. Identificando qualquer etapa que esse cliente está na jornada de compra, fica muito mais fácil para você conduzir a comunicação certa no momento certo. Vou dar um exemplo claro. Para um cliente que está no período de descoberta, que começou a busca por imóvel, mas que ele não sabe nem qual que é a capacidade de financiamento, qual que é o poder de compra, como que ele consegue fazer uma transação, muitas vezes ele chega imaturo. Ele acha que ele pode comprar um apartamento de 2 dormitórios na Paulista com 2 vagas de garagem pagando R$500 mil. Ele não entende como que é o mercado, qual que é a capacidade. Qual que é a função do corretor? Não é simplesmente forçar um imóvel de 1 milhão nesse cliente, mas ajudá-lo a entender, né, durante esse processo, dentro das condições dele, qual que é o melhor imóvel que atende à necessidade que ele tem para aquele imóvel. Isso vai até depois da venda, porque não é porque uma pessoa assinou um contrato que acabou a relação. Muito pelo contrário, surge uma outra necessidade, uma outra demanda e a partir daí o corretor também acompanha esse cliente dentro de uma outra necessidade. Porque isso pode voltar para ele com indicações, de várias outras formas. Eu gosto de usar uma frase, até anotei aqui para não esquecer, é melhor você perder o negócio do que perder o cliente, porque se você perder o cliente não tem negócio. E as pessoas não entendem isso, né? Quer forçar a venda, calma. Não é aquele imóvel, não é aquele momento, enfim, deve ter algum gap ali. Deixa aqui, corre, continua relacionando, atendendo bem, que vai sair a venda, vai sair o negócio. Né? Tanto é que eu costumo dizer sempre assim nos treinamentos que eu faço, que o lead ele não é passivo, né? Muitos corretores acreditam que você pega um lead, não está no momento de compra, joga fora, compra outro lead. Não, lead ele é um ativo, é como se fosse um patrimônio. Uma vez que você comprou aquele lead, você tem que ficar com ele o resto da sua vida, porque as necessidades são diferentes, as demandas são diferentes, e mesmo que ele não recompre de você ou compre de você, isso pode se tornar uma indicação, pode se tornar uma outra forma de gerar um negócio no futuro. Como que gera a motivação da indicação? Aí são vários fatores, né? A gente, por exemplo, o próprio estímulo da indicação está na nossa natureza indicar. Só que ninguém acorda de manhã, por exemplo, nossa, eu comprei essa camiseta aqui, eu vou indicar para alguém, para quem que eu vou indicar? Não, a gente precisa ser estimulado a isso. E tem que ser algo memorável, né? Exato. Você come uma comida muito boa, teve um bom atendimento, isso gerou uma conexão neurológica. Isso aí tá na PNL, tá na neurociência. Exatamente, isso aí. Tudo depende da excelência do serviço que você presta para que você possa estimular. Então faça bem que sai recompensado, né? Exatamente. Falar em recompensa, o que você está enxergando aí? As construtoras, incorporadoras, as imobiliárias estão trabalhando muito com o marketing de incentivo, estão incentivando a meritocracia, estão remunerando com percentual ou uma comissão extra? O que você está vendo aí? Eu acho que o mercado está sempre em evolução nesse sentido, né? No passado, o último boom imobiliário que a gente teve, falando aí de 2009, 2010 mais ou menos, a gente viu que esses incentivos eles eram muito grandes e acabou se tornando uma coisa um pouco banal, sem um critério muito definido, e você via isso aumentando cada vez mais. Hoje a gente vê que mais importante do que talvez você premiar é você ter uma relação muito bem construída com o seu parceiro de vendas e ter uma valorização constante. A gente vê que os incentivos eles estão voltando, mas estão voltando com muito mais critérios. O mercado de intermediação, por exemplo, é um mercado que ele está se ajustando com tecnologias, com parcerias, com outros formatos de comercialização. Então, está todo mundo meio que observando a melhor maneira para poder conduzir isso da melhor forma hoje. Sim, tentando achar um jeito melhor, né? Vamos falar aqui sobre conteúdo dentro do seu portal. O que você coloca lá no portal VGV, Bruno? O que você entrega para a galera que acessa o seu portal? O portal VGV é uma central de conhecimento do mercado imobiliário, então diariamente a gente procura informação que vai agregar de uma maneira prática no dia a dia
de quem produz, empresários, construtores, incorporadores, e também de quem atua no mercado de uma forma geral, profissionais. A gente coloca notícias, dicas, informações. A gente tem um cuidado de toda semana, pelo menos, colocar um material educacional que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor sobre como fazer melhor determinada ação, determinado assunto. E um dos grandes diferenciais nossos é a regionalização. Por mais que a gente trate o mercado imobiliário a nível Brasil, a gente tem uma newsletter, um boletim mensal que a gente envia regionalizado. Então, o profissional de Mato Grosso, ele recebe todo mês no e-mail dele um compilado de notícias que impactam o mercado imobiliário do Mato Grosso, índices de compra do Mato Grosso, índices de locação do Mato Grosso, assim como quem está no Paraná, dados e índices do Paraná e por aí vai. A gente tem esse cuidado de analisar o mercado de uma forma nacional e às vezes eventualmente até global e como que isso vai impactar no teu quintal, na tua cidade, no teu dia a dia. Não importa o tamanho que você tenha, seja um grande empresário ou um corretor de imóveis autônomo. Show de bola, galera. Tá vendo o quanto rico é você fomentar conteúdos, principalmente do seu mercado, da sua profissão. Bruno, se fosse para simplificar, porque nós falamos de tantas coisas aqui, então o que saindo desse podcast, o que a pessoa que nos ouviu teria que fazer? O que seria a estruturação dos passos, né? Perdão até ter colocado isso e veio agora na memória, porque nas palestras eu faço isso. Eu falo 1 hora de palestra, no final eu falo, galera, é o seguinte, entrega final, passo a passo é esse daqui. Qual que seria esse checklist, esse passo a passo? Acho que primeiríssimo lugar, é entender que marketing imobiliário não se refere à divulgação de imóveis, é um processo muito mais amplo que envolve o mercado que você está inserido, a empresa como um todo. Segundo passo é, antes de fazer qualquer coisa, qualquer ação, entenda quais são os seus objetivos, traça uma meta bem clara, possível de atingir e faça um planejamento considerando todos os recursos disponíveis que você tem na mão para que você possa atingir aqueles objetivos. E o passo final, porém não menos importante, entenda que a jornada de compra do cliente que está comprando um imóvel, ela é uma jornada longa. E a gente não pode simplesmente pensar no final só no comercial. A gente precisa pensar em todas as etapas. Ser o imediatista, né? Exatamente. E se fazer presente em todas elas, buscando sempre ajudar. Não se trata do produto que você quer, mas da capacidade que você tem de fazer com que o cliente faça aquela aquisição. Com toda certeza, Bruno Lessa, um dos maiores especialistas do setor imobiliário. Ele é empreendedor, é palestrante, é autor. E aí é o seguinte, galera, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, que eu tenho total certeza que isso aí fará uma diferença para outras pessoas também. Aprendi muito aqui com você, meu amigo, ganhou um grande parceiro. Vamos nos ver muito em breve nos eventos e na nossa live. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu galera. Tamo junto. Beijo no coração. E eu falo exatamente isso. Que é... Putz, esqueci o que eu ia falar. Não, você não corta não, você deixa. Que merda, né? Qual que era o assunto anterior? A gente tinha pegado o gancho. Qual que era o gancho? Planejamento, processo, as pessoas desistem